Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Um programa que é transmitido pela UNEC TV e retransmitido pela TV Sistec. Nosso convidado de hoje tem currículo vasto, com margem para uma ampla e interessante conversa, principalmente sobre a saúde do corpo e da alma, em especial o mundo espiritual. Ele é professor, neurologista, reumatologista e ultrassonografista e veio do sul do país para Caratinga, onde se radicou. É médico e médium. Ficou curioso? Na volta do intervalo você saberá quem é. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos no ar com o programa Começo de Conversa, aqui pela UNEC TV, com retransmissão pela TV Sistec. E antes de apresentarmos aqui o nosso convidado especial, eu queria responder a uma mensagem que eu recebi do nosso amigo Jacinto Rodrigues Rocha. Ele que é professor, graduado em farmácia bioquímica e é mestre em meio ambiente e sustentabilidade. O Jacinto mandou o seguinte recado para nós. Antes de tudo, quero parabenizá-lo pelo programa Começo de Conversa, cujos temas são de interesse educacional, tanto de instrução quanto de formação, e que suprem uma carência de bons programas, mesmo em nível nacional. Na entrevista com o grande Flávio Anselmo, e nós entrevistamos o Flávio Anselmo aqui na semana passada, você disse que o Galo só tem um título nacional. Na verdade, temos dois, pois somos campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2014. Além da Libertadores, e o Jacinto complementa ainda que o Galo foi campeão da Libertadores numa competição de verdade, uma Libertadores, com todos os times participando e não hoje, como está aí essa meia boca. Jacinto, um grande abraço para você, desculpa aí pela falha, o Galo tem 2 títulos nacionais. E hoje nós estamos aqui no Começo de Conversa, recebendo mais um convidado muito especial, o médico, professor e médium, Ednelson Ferreira, de 42 anos. Doutor Ednelson, muito obrigado, amigo. Obrigado você pela presença aqui nos estúdios da UNEC TV. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Ednelson, nós temos aí uma série de assuntos para a gente tratar aí, e bem interessantes nessa questão do médico, do médium, e eu queria um pouco falar sobre o cidadão Ednelson. Ednelson nasceu no sul do país? Nasci no Paraná, numa cidade chamada Piabiru. 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 Isso fica onde? Está no mapa? Tá, ela está no mapa. Mapa, tá. Quando já há um tempo, há 40 anos atrás, tinha aproximadamente 8 mil habitantes. Hoje, no ano de 2016, ela já evoluiu bastante, conta agora com 9.500, 10 mil habitantes aproximadamente. E é próximo da capital? Ela é próxima de Campo Mourão. Campo Mourão, que já é uma cidade mais conhecida e deve estar aí aproximadamente 350 a 400 quilômetros de Curitiba. Mas eu saí de lá muito pequeno. Acredito que eu devo ter saído de lá com 6 anos, 5 para 6 anos. Você é médico e com algumas especializações. A sua graduação aconteceu na Argentina? Isso. Aos 16 anos, em um congresso de arte marcial, eu pratiquei arte marcial durante muitos anos da minha vida, e em um congresso de arte marcial eu tive a oportunidade de conhecer a medicina chinesa, especificamente a acupuntura. E estudei a acupuntura, me formei muito cedo nessa ciência, e vi a necessidade de seguir estudando, mas devido à minha situação, à minha condição naquele então, era muito difícil conseguir almejar uma faculdade de medicina. E isso foi aproximadamente em 86, 87, eu conversei com uma professora que era uma paciente minha de acupuntura, e para que ela me ajudasse a me atualizar um pouco mais, para mim vir a prestar um vestibular e concorrer a uma cadeira na área médica. E posteriormente, há uns 3 meses que nós estávamos começando um estudo, ela citou para mim que sabia de uma cidade na Argentina, cidade chamada Rosário, é a segunda cidade do país, só mesmo depois de Buenos Aires, tem 1.500.000 habitantes, que havia uma faculdade que aceitava brasileiros. A vantagem disso é que você poderia estudar um só período do dia, dando possibilidade para você trabalhar e se manter, que era a minha realidade. E eu fiquei 10 anos na Argentina. Por que 10 anos? Porque o curso são 6 anos, como no Brasil. Isso.
Só que lá existe um sistema que para você faz as provas trimestrais, quadrimestrais, semestrais. E quando você faz, por exemplo, se nós pegarmos anatomia, você faz 5 provas ao longo do ano. Você passou nessas provas, você não aprovou a matéria anatomia humana. Você está apto a fazer um exame final. Os exames na Argentina são como nós estamos aqui. O professor te faz uma pergunta, você vai respondendo, é um diálogo. E você passa por uma comissão de 3 ou 4 professores. Só que para você fazer esse exame final, nós tínhamos um livrinho, nós íamos na secretaria, apresentávamos esse livrinho e nós nos anotávamos. E eu sempre incorria na dívida da mensalidade, devido à minha dificuldade. Então, o meu estudo demorou 10 anos. Muito bem, por uma questão financeira. Uma questão financeira no meu caso. Ah, morou na Argentina, atravessou o Rio da Prata, foi lá conhecer Montevidéu. Sim, tive essa oportunidade. Foi em Colônia. Sim, estive lá. Bacana demais, hein? Lindo, lindo. O brasileiro que vai visitar a Argentina, ele pode ter uma impressão um pouco diferente do que realmente o país é, mas é uma questão extremamente cultural. Eu tenho a minha cidadania argentina, tenho grandes amigos, posso falar que hoje eu tenho pai, mãe, irmãos que estão lá, e realmente por uma questão ideológica, entre outros motivos, eu retornei ao Brasil. Mas é um país que é a minha segunda pátria. Mas tem uma reclamação muito grande dos brasileiros com relação aos portenhos. O cara que é lá de Buenos Aires, da capital, que é mal educado, que trata mal. Aí quando ele atravessa e vai lá em Montevidéu, e é muito bem recebido. E me parece que os brasileiros e os uruguaios são uma coisa comum, né? Tem essa discrepância. Que essa ojeriza com o argentino. O portenho, de uma forma geral, ele é um pouco mais arrogante, um pouco mais soberbo na sua essência. E depois, obviamente, que você conhece, que você faz amizade, que você conhece, principalmente o idioma. Te dou um exemplo muito rapidamente. Eu vou até a sua casa para nós conversarmos, eu toco a campainha, sai sua esposa, sua filha, me abre a porta, me recebe, e eu falo, eu gostaria de conversar com o Eugênio. Pois não, eu vou chamá-lo. E ela bate a porta na sua cara. E isso para nós é impactante, mas é uma questão cultural, por isso. Não obstante essa arrogância que a gente fala que o portenho tem, mas ele tem também um modo carinhoso, né, de se relacionar com os demais. Os homens se beijam, inclusive. E não é pai com filho, os amigos se beijam. Você ficou lá 10 anos isso, pegou esse jeito dos argentinos, trouxe para cá, mantém, tem problema. Como é que funciona isso? Em realidade, nós aqui no Brasil, nós somos ainda preconceituosos. Se você vê uma autoridade, um chefe de Estado cumprimentando e beijando uma outra autoridade, isso é elegante, é charmoso, é educado. Agora, se um amigo, por uma questão de respeito, de carinho, dá um abraço ou um beijo no rosto, isso dá margem, isso devido à nossa cultura. Mas sim, isso flui naturalmente. E quando eu cheguei no Brasil, durante um período de acho que uns 30, 60 dias, que eu ia cumprimentar aqueles amigos que nós estávamos revendo, sim, eu dava um beijo no rosto, até mesmo aí um colega me falou, Ednelson, o que está acontecendo? E aí eu tive que ir cortando isso. Mas até no dia de hoje, se realmente aquele amigo que a gente sente um carinho, um respeito, por que não dar um beijo no rosto como sinal de carinho? Não é? Bom, de Rosário, na Argentina, para Caratinga, em Minas Gerais, Brasil. Como é que se dá essa passagem do Ednelson para... Quando eu terminei os meus estudos médicos na Argentina, voltei ao Brasil e nós temos que fazer o que nós chamamos de revalidação de diploma. Eu tenho que fazer uma revalidação. E Caratinga, a UNEC, ofereceu a um grupo essa complementação. Vim para Caratinga, porque já tinha algumas pessoas conhecidas, fiz a revalidação e decidi adotar como minha pátria e assim pretendo ficar nela. Muito bem. E você fez especializações em reumatologia, é isso? Sim. E em ultrassonografia? Sim, ultrassonografia. E agora estou terminando neurologia clínica. E passou por Harvard, nos Estados Unidos? Sim, tive a oportunidade de ir a Harvard, nos Estados Unidos, fazer uma atualização nessas 3 áreas. Muito e bem. Isso, a nível de currículo e de conhecimento, é fantástico. E você aqui está atuando em Caratinga, região? Eu atuo aqui em Caratinga, trabalho em Santa Rita, trabalho em Bom Jesus do Galho. Tive agora a oportunidade de ser convidado para trabalhar em Vargem Alegre e em Bé de Minas. Trabalha como médico e eu sei que também é médium, não é isso? Sim. Ednelson é médium. E é sobre isso que eu queria falar daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar com esse assunto, entrevistando aqui hoje uma pessoa muito especial, que é o Dr. Ednelson.
é médico e é médio. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com um começo de conversa. Você que está chegando aí agora tem a oportunidade de assistir ao segundo bloco de uma entrevista aqui sensacional com o Dr. Ednelson Ferreira. Ele que é médico, reumatologista, ultrassonografista e é médium. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, Dr. Ednelson. Nós falamos aí sobre a sua trajetória profissional, né? Sua saída lá de Piabiru. É um nome até difícil de falar, né, rapaz? É o nome índio, né? Piabiru. Piabiru, lá no Paraná. Sim. Para Rosário, depois o UNEC fazendo complementação. Sim. Passou por Harvard e está especializado trabalhando como médico. Sim. E também é médium. E exerce esse trabalho lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Sim. Como que Ednelson chegou a essa condição de médium, quer dizer, eu nem sei se chega, é você que vai falar para nós, quer dizer, se descobriu isso, como que você descobriu a espiritualidade nesse sentido? Aos 16 anos, eu estava estudando acupuntura e medicina chinesa em Ribeirão Preto. Eu morava ali em São Sebastião do Paraíso, que é sul de Minas, está a 120 quilômetros de Ribeirão Preto. Como eu fazia arte marcial, conhecia a medicina chinesa e estudava. E um sábado à tarde, o meu professor de medicina chinesa me convidou que ele fazia um trabalho filantrópico. Nós fomos em um bairro carente da cidade de Ribeirão Preto e ele fazia quiropraxia, praticava quiropraxia nas pessoas que assim tinham a necessidade. E posteriormente... Isso é o seu professor? Meu professor. Aqui era médio, não? Não, ele era médico. Médico. Tá. Ele é quiropata. Tá, tudo bem. Eu fui com ele e depois, quando nós estávamos voltando, eu falei para ele por que ele fazia isso. Ele falou, olha, é uma forma de eu dar a minha contribuição à sociedade e também praticar, me aperfeiçoar na minha técnica. E aquilo ficou eu com 16 anos. Acho que nem sabia que era gente ainda. E passado acho que uns 6 meses, 1 ano, já tinha 17 anos, eu conversando com uma senhora que era paciente minha, de acupuntura, falei que eu gostaria de fazer acupuntura nas pessoas que tivessem algum problema de saúde. Era uma forma de eu divulgar aquela técnica, praticamente 25, 28 anos atrás, e também me aperfeiçoar. Mas seria o trabalho social? Trabalho social. Tá, sem receber por isso. Não, sem ônus qualquer. E ela falou que havia um local que ela frequentava, que ela iria conversar com esse presidente. 15 dias depois, conversando com ela, ela falou o nome de um senhor, chamado senhor Marcílio. Ele era presidente de um centro espírita e que ele havia aceitado ter essa prática no local. Eu não sabia o que era um centro espírita. Nunca tinha entrado no centro espírita? Não. A sua família não tem nenhuma relação com o espiritismo? Não. A minha mãe é católica, como a grande maioria católica não praticante, mas eu havia ido algumas vezes na igreja como criança, mas não sabia o que era um centro espírita. E conversando com ele, expliquei que eu levaria o material, o paciente deitaria numa maca, eu faria a consulta, colocaria as agulhas de acupuntura, esse paciente iria embora. Ele aceitou. Deu-se que é um sábado às 2 horas da tarde, nós começamos, eu cheguei, havia umas 15, 20 pessoas, não mais que isso. Ele fez uma oração de um Pai Nosso, eu não sabia que era uma oração, obviamente, de Pai Nosso, mas não sabia como era essa metodologia, essa logística. Ele fez uma oração de Pai Nosso, pegou o Evangelho, fez uma leitura do Evangelho. Uma senhora se aproximou de mim, pediu para mim ficar sentado, com os olhos fechados, fazendo orações. Ela fez uma imposição de mãos na minha cabeça. Posteriormente, depois eu fiquei sabendo que isso chamava-se um passe magnético. E falou, bom, você pode começar. Eu fiz o primeiro sábado, o segundo, o terceiro. No final do terceiro mês, obviamente eu já estava acostumado. Tá, mas em cada sábado desse tinha a oração, tinha a imposição das mãos? Sim, tinha imposição na mão, eu recebia um passe, tinha tudo isso. Ao finalizar o tratamento, era feita uma oração de um Pai Nosso para encerrar a reunião. No terceiro mês aproximadamente, eu já sabia do que se tratava, o que era um Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec.
já tinha conhecimento de algumas obras básicas do Espiritismo e já sabia como a logística funcionava. E eu sentei e fechei os olhos para tomar o passe e de repente eu abro os olhos, olho em minha direção e eu senti o meu rosto um pouco diferente. E falei para ela, vamos começar? Ela me abraçou. Isso havia passado 1h30. Eu apaguei. Eu não sabia o que havia acontecido. E nisso havia passado pelo tratamento 15, 20, 30 pessoas. E aí deu-se esse conhecimento que eu vinha a ter, né, da mediunidade. Em relação à mediunidade, todos nós somos médiums. Uns com maior ou menor grau de evolução. Mas todos nós. Basta nós querermos e, como tudo, praticarmos, desenvolver. Mas naquele momento, então, você ficou ali 1h30 atendendo as pessoas e você não se lembra do que aconteceu ali? Não, não me lembro. E ainda hoje é assim? Sim. Você está lá no atendimento, lá como médium. Sim. Como médium. E esse período que você passa atendendo as pessoas, você não se lembra? Não. Se eu fui me consultar com você, você não vai saber que eu... Não. E você hoje já continua fazendo esse atendimento? Sim. Assim que eu cheguei a Caratinga para fazer minha revalidação de diploma, eu fiquei sabendo do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Como eu iria morar 1 ano aqui, obviamente que eu gostaria de praticar, porque existem diversas reuniões. E conhecendo a presidente do centro, a senhora Ana Maria Bastos, propus a ela se havia esse tipo de atendimento fraterno à população. Não tem esse tratamento. E propus a fazer. Chama fraterno porque é sem remuneração? Sim. O médium lá não atua como médico? Aliás, eu tenho uma curiosidade sobre isso. É porque você atua como médico. Sim. No seu consultório, nos hospitais que você atende, e atua como médium lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Sim. O médium fica presente lá junto com o médico e o médico está aqui com o médium? Essas coisas são independentes ou estão associadas? Não tem como você desmembrar a sua sombra do seu corpo físico. Mas você usa o conhecimento médico lá no seu tratamento como médico? Não, se você vier ao meu consultório para fazer uma ultrassonografia do abdômen e eu colocar o aparelho no seu abdômen e detectar uma pedra na sua vesícula, uma litíase na sua vesícula, eu vou informar como médico. Tá? Se você tiver uma pneumonia, eu vou a tratar como um quadro de pneumonia dentro da medicina ortodoxa que nós conhecemos no Brasil e no mundo. Se você estiver no centro espírita, é um tratamento espiritual. No tocante à minha mínima, ínfima contribuição que ali eu presto, eu chego, existe um salão, eu costumo falar que quando eu estou passando por esse salão, a metade dele, eu já começo a ficar como sonolento. Eu, quando adentro ao local que tem algumas macas por onde esses pacientes irão deitar, irão falar da sua doença. Eu tenho uma dor no estômago, eu tenho uma dor na cabeça, eu tenho um quadro depressivo, eu sento, eu peço a Deus, peço a Jesus, para que eles me orientem, me encaminhem e faça aquilo que eu estiver apto a fazer por eles. E deixo que o mundo espiritual atue. A única coisa que eu não quero é interferir nessas obras que são sublimes, e isso eu não tenho ainda essa capacidade. Mas eu queria fazer uma pergunta. Então, se o médium lá, se as atuações são bem independentes, Sim. O médium lá, na hora que ele faz o tratamento, qual é o médico que atua lá naquele momento, se não é o médico Ednelson? Esse médico, o que me foi passado através de outras pessoas pelo qual ele conversou, é um médico chinês com um pseudônimo de Dr. Liu Yang. As pessoas carinhosamente, eu costumo dizer isso, que batizou ele Dr. Liu, mas é um médico chinês que viveu, isso relato, há mais de 1.500 anos na Terra, a sua última reencarnação. E por algum motivo, se nós estamos falando do espiritismo kardeciano, nós acreditamos extensivamente na reencarnação. E que eu tive um contato com esse médico naquele então, houve um grau de amizade, um grau de irmandade, e ele evoluiu ao longo desses séculos, e eu ainda estou aqui, ele sendo um amigo, um colega, um anjo da guarda, se assim alguém quiser chamar. E ele está comigo, pelo menos isso que ele passou, mesmo que seja em forma de pensamento, às 24 horas do dia. E ele chega
Como é que chega em Dr. Liu? É esse o nome? Sim. Como é que Ednelson recebe Dr. Liu? Você fala, vem Dr. Liu vem quando ele quer. Como é que funciona isso? Não, obviamente que Isso é nós... uma pergunta de um leigo no assunto. Sim, não... Porque você está lá, quantas pessoas você atende hoje em uma sessão mediúnica? Em realidade é ele que atende. Ele atende. Aproximadamente 180 a 200 pessoas. É mesmo? Em cada Sim, sessão? em cada sessão. Isso recebe remuneração por isso? Não, As pessoas nunca, pagam? jamais. Não pagam? Não. Tá, então você tem hoje lá 180 pessoas para atendimento. Sim. E que certeza que você tem que o Dr. Liu vai estar ali te ajudando? Já Isso aconteceu depende de não estar, não? Não, depende, obviamente que depende do meu preparo físico, do meu preparo mental, do meu preparo intelectual, das minhas condutas. Nós costumamos dizer que nós temos depois do sono corpo físico, aquilo que nós tivemos durante o dia. E que nós temos depois da vida, aquilo que nós somos na morte, o que nós somos durante a vida. Então, obviamente que a cada 15 dias, às quintas-feiras, às 19 horas, começa esse tratamento. Eu me preparo, eu deixo já o local pelo menos uma hora antes, eu chego, eu fico quieto, eu fico fazendo as minhas orações, eu leio o meu evangelho, eu chego ali e eu simplesmente rogo a Deus que Ele faça de mim um instrumento dEle. Simplesmente isso. É feita uma oração, eu sinto... Como eu te falei, eu não tenho visão, eu não tenho audição mediúnica. Eu sinto uma presença aconchegante, eu sinto um bem-estar físico e um pequeno sono. Eu fecho os olhos e acordo 4 horas e meia depois, aproximadamente. É o período que dura lá, sim. entre 4 horas. Você simplesmente não se lembra não, do que aconteceu não lá me lembro nesse de período. nada, não. Você falou sobre reencarnação, e aí eu queria aproveitar para também fazer um questionamento sobre isso. A população mundial, né, ela tem um crescimento exponencial, quer dizer, nós saímos lá quer seja lá o que a Bíblia fala em Adão e Eva, quer seja pelo início da própria vida, e aí Sim. você tem um número pequeno mesmo de seres, e você vai chegando hoje em 6 bilhões de pessoas. E com um número de nascimento muito maior que o de morte. De morte. Tanto é que a população aumenta a cada dia. Estoque de espírito, quer dizer, se espíritos são criados, se é reencarnação, não é eu voltando à nova vida, quer dizer, uma vida tendo a oportunidade de viver de novo. Então, eu estou imaginando que eu sou um espírito que passou por algumas vidas e vou ter mais uma oportunidade. Muitas então, assim, oportunidades. Muitas oportunidades. Mas e aí, como é que se explica essa quantidade de gente? Nosso tempo está estourado, mas eu quero voltar nesse assunto logo depois sobre reencarnação. Quer dizer, tem estoque de espírito, espíritos são criados. E quero falar também sobre Chico Xavier. Tem um monte de dúvidas, muita coisa para a gente falar aqui. A conversa está muito boa aqui, o papo com o doutor Ednelson Ferreira, ele que é médico, que é médium. Não saia daí que nós voltamos já para o terceiro e último bloco. Olá, estamos de volta com um começo de conversa muito especial hoje, recebendo aqui o doutor Ednelson Ferreira, ele que é médico, é médium, e você que chegou aí agora tem a oportunidade de assistir ao terceiro e último bloco do programa. Doutor Ednelson, nós estávamos falando sobre reencarnação, a pergunta é simples, existe estoque de alma? Em realidade, existe um livro chamado No Limiar do Infinito, por um espírito chamado Joana de Ângeles, psicografado por André Luiz. E esse livro fala que alguns segredos somente compete ao Criador desvendado. Nós sabemos que o universo está em extensa expansão, então o Criador cria constantemente. Nós devemos nós devemos colocar a sandália da humildade e analisarmos o seguinte: a Terra é um planeta extremamente pequeno dentro de uma galáxia pequena, dentro de todas as galáxias que existem no universo. Então seríamos muito preconceituosos em acharmos que nós somos o centro do universo. Então existe, nós cremos disso, nós estudamos isso, porque o Espiritismo tem uma trípede. Nós somos ciência, filosofia e religião. A ciência explica de onde nós viemos e para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui.
A filosofia nos dá uma metodologia de vida, como nos conduzirmos, como sermos em sociedade. E a ciência e a religião nos ensina. Nós pegamos os mandamentos da Bíblia, que é um livro extremamente importante, que deve ser lido, deve ser estudado, deve ser pesquisado e não deve ser interpretado à autonomia de um, e sim para todos, e codificamos esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e desejar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que queria que nos fosse feito. Se nós seguirmos essa premissa, aí está reunido todos os profetas e todas as leis. Jesus, quando esteve na terra, o excélcio por excelência, ele preconizou a lei do amor. Antes não havia sido falado isso. Então, existe sim, o Criador, ele cria constantemente. E quando nós sairmos da veste material, vamos galgar outros lugares. É como um aluno que se portou bem, estudou, ao final de um ano ele está apto, ele ganhou essa possibilidade de galgar, estudar assuntos superiores. Isso é o que acontece conosco. Chega um momento, então, que a reencarnação ela para determinado espírito, quer dizer, chega aquele momento que ele atinge a plenitude e não precisa mais reencarnar. Sim, é isso? Sim, existe. Nós podemos isso. considerar, então, a reencarnação como uma possibilidade de melhorar, claro, de purificar. melhorar. Sim, obviamente. E a própria reencarnação nos explica algumas coisas. Por que algumas crianças nascem em berços de ouro e outras nascem na palha? Por que algumas pessoas nascem perfeitas fisicamente para aquilo que nós temos de conceito de beleza e outras nascem completamente deforme? Aonde estaria o equilíbrio, a justiça divina? Por que um pai desejaria mais a um e menos ao outro? E nós temos condições e embasamento científico porque isso acontece. Agora, o que nós temos que deixar muito claro é o que a ciência médica, a ciência humana e o que é a ciência médica e a ciência espiritual do ponto de vista desse que foi o codificador da doutrina espírita, esse francês chamado Allan Kardec, que é um pseudônimo, que o seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. O livre-arbítrio, ele sempre prevalece ou a mão do Criador, o destino estabelece algumas coisas? Ou seja, você vai reencarnar, você vai voltar para outra vida e faça o melhor que você conseguir. Ou já saiu alguma coisa determinada, você vai voltar para ser mulher e vai ser prostituta. Tem isso? Você tem o seu livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos nosso livre-arbítrio, nós seríamos pequenos fantoches, marionetes, na mão de alguém que determina, você faz isso, você faz aquilo. Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas com o objetivo da melhora. Não é porque eu aprendi acupuntura há 25 anos atrás, eu poderia ser terapeuta em acupuntura. Eu decidi galgar alguns degraus a mais e me tornar médico. Inclusive, hoje, eu tenho essas 3, em realidade eu tenho 5 especializações, porque eu também faço clínica da dor e faço medicina ortomolecular. E já estou inscrito para um próximo curso a partir do ano que vem. O nosso objetivo é sempre crescer e crescer e crescer. Muito bem. Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa assim, que eu conheço muito da obra dele, e independente, eu sou católico, tenho o maior respeito por todas as religiões, e tenho maior admiração por Chico Xavier. E como tem muito respeito pelo que fala o padre Fábio de Mello, eu acho que eles dois têm alguma coisa em comum, que é a vaidade. O padre Fábio de Mello, ele é assumidamente um homem vaidoso. Sim. Você vê que é um homem muito bem cuidado e que gasta muito dinheiro com shampoo, com cremes. O Chico Xavier usava até uma peruca, sim, bem pretinha, que é para poder ficar com uma aparência mais bonita. Isso não bate de frente com a questão de preocupar demais com uma matéria e devia ser o contrário, preocupar só com o espírito? Em realidade, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, a perfeição não é desse mundo. Então, obviamente, nós estamos milhares e milhares aí de reencarnações, talvez, da perfeição. No caso especificamente de Chico Xavier, ele costumava dizer que ele colocava peruca, que era para diminuir um pouco a feiura dele. Mas eu agradeço ao Criador e agradeço muito a oportunidade de estar com o Chico Xavier por
por 3 episódios. E realmente foi uma pessoa que dedicou a sua vida, abdicou mão de tudo em prol do ser humano. Muito bem. Você, como espírita, qual que é a sua relação com as outras religiões? De uma maneira muito especial com o catolicismo e com os evangélicos. Se você no dia de amanhã fizer um convite para o catolicismo, para o judaísmo ou para qualquer outra religião, irei com o maior prazer, irei respeitando-a, seguindo aquilo. Obviamente que eu me encontrei dentro da doutrina espírita, gostaria de também agradecer a oportunidade que você está me dando e deixar bem claro o seguinte: eu sou médico dentro do meu consultório e tenho essa filosofia de vida dentro do centro espírita. Enquanto eu estiver habitando o plano Terra, essa será a minha metodologia de vida, porque ali eu me sinto realizado, eu me sinto pleno, sendo um pouquinho útil. E Madre Teresa de Calcutá disse: se ela fosse um grãozinho de areia frente a uma praia e um oceano, imagine se todos nós fôssemos esse grãozinho de areia. Nós confeccionaríamos uma linda praia. Você acredita nos santos? Eu acredito em espíritos evoluídos. Espíritos evoluídos. Por qualquer que seja o motivo, ele amou mais, ele respeitou mais, ele cometeu menos infrações. É dado a ele maior conhecimento, maior luz. Então são seres que estão próximos de nós e nós temos eles, por tamanha humildade, eles vestem essas pseudo-roupas, esses pseudos-nomes e se aproximam a nós nos intuindo. Eu tenho o meu livre-arbítrio, obviamente, se eu estiver conduzindo a 150 por hora sem cinto de segurança, obviamente que eu tenho mais possibilidades de bater meu carro e vir a falecer, vir a morrer, a desencarnar. Obviamente que eu tenho vozes, ajudas, da maneira que você quiser, ou seja, todos nós, os nossos anjos da guarda soprando no nosso ouvido. Coloca o cinto, tira o pé do acelerador. Isso acontece com todos nós. Eu não poderia deixar de receber um médico aqui e não perguntar para ele. Saúde no Brasil. Tem jeito? Tem. Tem jeito, assim, quando os nossos governantes olhar para a população. Quando eles olharem para a população, a saúde no Brasil tem jeito. Eu tive a oportunidade de estar em Harvard e quando eu cheguei no primeiro dia eu recebi uma apostila e quando abri a apostila estava falando sobre lúpus, que é uma doença reumatológica, e quem ia proferir a palestra era o número 1 no mundo em lúpus eritematoso sistêmico. Ele que determina os paradigmas dessa doença. Ele iria dar uma aula para nós. Eu fiquei extremamente orgulhoso, um orgulho saudável, fiquei extremamente feliz por ter e ao mesmo tempo preocupado. Como que eu, Ednelson, da onde eu saí, o que eu estou fazendo aqui, conversar com uma pessoa que é o número 1 no mundo para uma doença. E quando ele veio conversar com a gente, eu fiquei extremamente feliz porque o que eles fazem lá é o que nós conhecemos aqui. O que acontece é que lá as coisas fluem. Aqui, por exemplo, para mim solicitar um medicamento de alto custo, muitas das vezes nós temos que entrar com pedido judicial. Muito bem. Você falou em Ednelson. Quem é Ednelson Ferreira? Ednelson Ferreira é uma pessoa simples, uma pessoa que tenta ser humilde, uma pessoa que batalha todos os dias, de segunda a segunda, das 6 da manhã, às vezes até às 9 da noite, que pega às vezes algum final de semana para estar estudando. Sou muito caseiro, gosto de estar muito com a minha família, com a minha esposa. Tenho um bebê de 2 aninhos, Caleb, que assim, já tem um filho já adolescente, que é fisioterapeuta. Estamos sempre conversando, todos os dias, por ele estar morando numa outra cidade. E estou com o meu bebezinho e pretendo estudar, pretendo me aperfeiçoar, pretendo seguir adiante com esses projetos dessa associação de caridade, que eu costumo dizer assim, e procuro, como médico, tentar oferecer o meu melhor dentro da minha limitação para os meus pacientes. Sou uma pessoa que acredito nisso, tento ser amigo dos amigos, tento não infringir as leis morais, as leis éticas. Acredito que eu seja uma pessoa extremamente simples. Está feliz? Sim, estou feliz. Se tivesse que começar novamente, passar por todas as dificuldades que eu passei, pelo frio que eu passei na Argentina e não ter roupa e não ter dinheiro para comprar, a dificuldade para me alimentar em Ribeirão Preto, para poder estudar acupuntura, as dificuldades que sigo tendo ainda com os sonhos e os projetos, faria isso assim, começaria agora ao terminar a entrevista com você. De novo.
Bacana. Doutor, infelizmente, nós estamos terminando a nossa entrevista. Foi um momento muito agradável. Você tem 1 minuto para suas considerações finais, usando aqui a câmera da UNEC TV e da TV Sistec, para os seus comentários finais, que eu, infelizmente, preciso encerrar. Quero, em primeiro lugar, agradecer você, agradecer a sua equipe por essa humilde, por essa gentileza dessa entrevista, dessa conversa que nós tivemos. Gostaria de deixar o meu abraço fraterno a todos os meus amigos, aqueles que são os meus pacientes. Saibam que sempre tentarei dar o melhor de mim e, dentro da minha limitação, se eu não souber de algo, vou procurar, vou pesquisar, vou atrás, vou conversar com aqueles que mais sabem do que eu. E se nessa trajetória minha tiver alguma pessoa que eu incomodei, que eu infringi, peço verdadeiramente que me perdoem do fundo do meu coração, que tentem perdoar as minhas falhas, as minhas limitações. E aqueles que julgam ser os nossos inimigos, que em realidade são os nossos maiores incentivadores, quero deixar a vocês o meu abraço fraterno, o meu beijo em seus rostos, e quero agradecer muito e seguir adiante. Doutor, muito obrigado. Foi muito bom recebê-lo aqui na UNEC TV. Espero que quem tenha oportunidade de, mais à frente, falarmos mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos relacionados à medicina, à mediunidade. Foi muito bom. Nós estamos terminando um começo de conversa muito especial com o Dr. Ednelson Ferreira, ele que é médium e médico. E muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pela atenção. E até o nosso próximo começo de conversa, se Deus quiser.